Como ter sucesso na vida e dominar o mundo? Vocês não têm ideia de quanto eu queria trazer esse tema para o canal. Depois de ler alguns livros, na verdade dezenas de livros que falam um pouco sobre esse assunto, eu fiz alguns resumos aqui das principais ideias que fizeram pessoas ao longo da história terem sucesso, conquistarem níveis de riqueza, prestígio, status social. Eu tenho certeza que alguns desses conhecimentos vocês têm, mas alguns não sabem que esses conhecimentos existem e é por isso que eu estou trazendo para esse vídeo. Eu vou te explicar as 3 bases do sucesso que fazem as pessoas conquistarem sucesso na vida e eu vou te explicar também os 7 pilares do sucesso, que são conhecimentos e habilidades que pessoas ao longo da história utilizaram para conquistar riqueza, conquistar status, persuadir pessoas, influenciar, ter poder. Cara, esses conhecimentos são muito valiosos e eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, porque é um assunto que eu estudo bastante e eu queria trazer para esse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Kevin e esse aqui é o canal Geração Sucesso. Eu trago vídeos especialmente de YouTube, mas de vez em quando eu vou trazer vídeos como esse que tratam de assuntos um pouco mais amplos, para fazer jus ao nome Geração Sucesso. Se você está começando aqui no YouTube, eu recomendo fortíssimo que você assista esse vídeo. É praticamente o resumo de tudo que eu sei sobre YouTube. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, mas até agora, esse aqui foi o melhor vídeo que eu já fiz. Então, depois de terminar esse vídeo, se você ainda não assistiu esse vídeo por completo, assista. Assista ele como fosse um curso completo de YouTube grátis. Para que você alcance o sucesso na vida, você não pode negligenciar essas 3 bases do sucesso: a energia, o conhecimento e a habilidade. Para que você consiga construir as coisas, para que você consiga colocar suas ideias em prática e construir os seus sonhos, você precisa de energia para isso. Você precisa de conhecimentos específicos. Quanto mais conhecimento você tem, mais confiante você fica para fazer determinada tarefa. Então, conhecimento é muito importante. E por último, habilidade. Você não vai conseguir construir as coisas se você não tiver habilidade para fazer isso. E habilidade exige tempo, exige prática. Exatamente isso que eu vou te explicar agora, essas 3 bases do sucesso. A primeira coisa, a energia. Da onde vem a energia do nosso corpo? A energia, ela flui através do nosso fluxo sanguíneo. Basicamente, foi isso que eu descobri ao longo do tempo. Parece que para que a gente tenha um nível alto de energia, a gente precisa ter um fluxo sanguíneo saudável. E o principal órgão que bombeia o sangue, que bombeia essa energia para o nosso corpo, é o coração. Então, para que a gente tenha cada vez níveis maiores de energia, a gente precisa estar saudável, principalmente em questão do fluxo sanguíneo e do coração. Uma das coisas que eu descobri também ao longo dos estudos é que quanto mais a gente se exercita, maior é o nível de energia que a gente tem. Parece que os músculos e o exercício, eles trazem uma carga energética muito alta. Para que você tenha uma maior energia durante o seu dia, durante a vida em si, você precisa focar nessas 3 coisas. Alimentação, quanto melhor for a sua alimentação, mais energia você vai ter. Exercício. Quanto mais exercício você fizer de forma correta, maior será o seu nível de energia também. E sono. Não adianta você fazer tudo isso aqui, ter uma boa alimentação, bom exercício, estudo, se você não descansar. O corpo ele precisa de descanso. Então, para que você tenha energia ao longo do tempo, foque nesses 3: alimentação, exercício e sono. Mas você tem que ter uma ideia de que a energia você vai ter que focar em algo específico. Não adianta você focar em tudo na vida e gastar toda a sua energia com várias coisas se você não tiver um foco específico. O livro, esse daqui, ó, Essencialismo, ele mostra essa dinâmica de fluxo de energia, onde a primeira vez você tende a focar em muitas coisas na vida e não leva nada para frente. Você precisa ter um foco, tem que direcionar sua energia para uma determinada tarefa. Dessa maneira, a sua eficiência naquela tarefa vai ser absurda e suas chances de ter sucesso aumentam drasticamente. Então faça isso. Quando você conseguir ter níveis cada vez maiores de energia na sua vida, foque em uma determinada tarefa que você sabe que você vai ter sucesso. Segunda coisa, conhecimento.
como é que você adquire conhecimento, como é que você consegue lembrar das coisas e conseguir estudar de uma maneira eficaz. É muito importante que na hora que você for construir os seus sonhos, você tenha esses conhecimentos específicos, porque quanto mais conhecimento você tem, você se sente mais confiante para fazer aquela tarefa. Se você não se sente confiante o suficiente para executar uma determinada tarefa, você não vai ter sucesso nela. Você vai sentir que está faltando alguma coisa. Então, conhecimento sempre. Leia livros, veja documentários, faça alguma coisa que todos os dias você tenha mais conhecimento. 2 livros que eu vou recomendar para vocês lerem, que falam muito bem sobre esses assuntos, é Sapiens e As 48 Leis do Poder. Cara, esses 2 livros, para iniciar sobre esse assunto, são essenciais. Eu vou deixar o link de afiliado aqui na descrição e comprando por ele você está ajudando esse canal a crescer, beleza? Eu vou deixar esses 2 livros aqui que eu li e recomendo demais que vocês comecem a ler. Aprendendo sobre o cérebro humano, você vai aprender como é que os grandes influenciadores da história, as pessoas que têm poder e querem dominar o mundo, pensam. Porque o cérebro humano a gente pode dividir em 3 partes. E toma muito cuidado, porque principalmente os golpistas, pessoas que tentam passar golpes aqui na internet, e não só na internet, no mundo, eles usam os 2 cérebros mais primitivos da gente, que é o cérebro límbico e o cérebro mais instintivo, reptiliano. Eu vou explicar os 3 para você e você já vai entender como é que eles fazem isso. O primeiro é o cérebro mais antigo, que é o reptiliano, o cérebro animal, o cérebro instintivo, aquele que em momentos de perigo, em momentos de fraqueza, de caos, de crise, ele vai ser ativado para que você sobreviva. É aquele que vai dominar o seu organismo, o seu ser, exatamente para fazer você sobreviver. O segundo é o sistema que mais faz a gente tomar decisão, que é o sistema límbico. O segundo cérebro é o que a maioria dos golpistas utilizam para poder dominar as suas decisões, porque pensa, o segundo cérebro é o sistema límbico, o sistema das emoções. A gente, e presta atenção nisso, nós seres humanos, tomamos decisões através das nossas emoções e justificamos nossas ações através da razão, mas as nossas decisões são tomadas na emoção. E esses caras sabem disso. Eu pretendo trazer cada uma dessas habilidades sobre persuasão, influência e explicar como é que eles fazem esse tipo de golpe, beleza? Então, o segundo cérebro é o sistema límbico, que é o sistema emocional do nosso cérebro. O mais novo, que se chama o neocórtex, que é o cérebro racional, que faz a gente criar filosofia, música, que faz a gente fazer questões matemáticas, é a questão do cérebro mais racional. O cérebro é o neocórtex. Uma das coisas que você precisa aprender é que o nosso conhecimento, a nossa base de aprendizado, ela funciona através de conexões neurais. Ou seja, existem vários neurônios no nosso corpo, no nosso cérebro, e a conexão entre eles é o que faz a gente se lembrar de algum acontecimento, de algum pensamento. Quanto mais forte for essa conexão, mais rápido a gente lembra daquela situação, daquele conhecimento específico. E é isso que vocês precisam aprender. Antes de cair em qualquer ladainha de que dá para ler um livro como esse aqui que é gigantesco, gente. Ler rápido um livro desse e aprender tudo. Não é bem assim que as coisas funcionam. O nosso cérebro ele precisa de conexões neurais. E uma das coisas que você precisa aprender é que para que você consiga ter conhecimentos que fixem na mente, existe só 2 maneiras. Só existe 2 maneiras de ter esses conhecimentos, de ter conexões fortes, conexões neurais fortes. A primeira é através de emoções. O cérebro entende que emoções, elas têm que ser lembradas. Emoções fortes fazem você se conectar com aquela matéria. Então, se algum professor alguma vez falar para você alguma matéria e aquilo mexer com seu sentimento, você vai lembrar daquela matéria. Histórias, por exemplo, por isso que muitos livros como esse, eles enchem de histórias, que é para exatamente você se lembrar, se conectar no lado emocional. Então lembre, a primeira coisa para você aprender alguma matéria é se ela tiver um lado emocional. Se ela tiver um lado emocional, o seu cérebro ele tende a lembrar muito mais rápido. Se for algo muito maçante, muito difícil de aprender, a segunda forma de você aprender é através da revisão. Aquilo que você repete várias vezes e
muitas vezes, durante dias, anos, o seu cérebro entende que aquilo é muito importante para você e por isso ele tende a gravar, a fazer conexões neurais cada vez mais fortes. Conexões neurais mais fortes, emoção e repetição. É isso que você precisa aprender sobre conexões de neurônios. Neurônios e espelhos que eu coloquei aqui é porque eles se lembram. Da feita que tem uma conexão forte entre eles, eles lembram daquela situação, daquela emoção. Sobre o conhecimento, o que a gente precisa aprender é exatamente isso. Você vai primeiro passar por essas três etapas. Primeiro, leitura e estudo. Se você está começando, lembrando que eu vou colocar o link de afiliado aqui na descrição, mas esses livros são essenciais. São livros bem densos de conhecimento. Aqui fala um pouco sobre evolução humana e esse aqui vai falar principalmente de leis do poder, que daqui a pouco eu vou dizer a importância de ler esses livros, principalmente para você que quer ser influenciador ou vai entrar em alguma empresa, porque elas dependem de hierarquias. Aprender isso é aprender a viver em sociedade. Então você vai passar pelo estudo de leitura ou seja, ver algum vídeo ou estudar videoaulas, o que for, ou leitura. Depois disso, você tem que aprender a criar mapas mentais. Por que isso? É simples, o nosso cérebro ele tende a gravar informações através de imagens e não de texto. Quer ver? Eu vou fazer um teste agora com você e eu quero ver o que você vai aprender ou ver. Tá vendo isso aqui? Agora eu quero que você feche o olho, você já vai entender o que eu quero dizer. Feche o olho. Provavelmente o que você lembrou não foi nenhum texto desse tipo de mapa mental, você só está lembrando das imagens que eu coloquei aqui. Pode abrir o olho. Exatamente isso. O nosso cérebro, ele grava as informações através de imagens. Então, é por isso que nos meus mapas mentais eu coloco muita imagem, porque o nosso cérebro tende a gravar essas imagens. Então, quando você for estudar, quando você for ler, lembra de fazer mapas mentais, de conexões, de linhas cronológicas, porque é assim que ele aprende. Faça esses mapas mentais, gente. Isso aqui vai te ajudar demais em qualquer área da sua vida. Terceiro, revisão. Se não tiver um lado emocional envolvido naquele estudo, saiba que você vai precisar de revisão contínua. Quanto mais você revisar, mais a conexão neural vai ser forte e o seu cérebro vai perceber que aquela informação é muito importante para a sua vida e dessa maneira ele vai se lembrar com mais facilidade. Lembra disso. Teve energia? Foca a sua energia em uma determinada área para que você consiga ter o máximo de proveito e eficiência daquela energia que você está obtendo. Segundo, conhecimento. Lembra que o conhecimento é exatamente isso. Existem divisões do cérebro e a que toma decisões para você é o lado emocional. O sistema racional, que é o neocórtex, dificilmente ele vai pegar rumo da sua vida. A maior parte das suas decisões vão ser do lado emocional. Por isso que você tem que tomar cuidado de pessoas que possuem muita influência e muito poder. Terceiro ponto, habilidade. Isso aqui você precisa aprender. Cara, eu demorei para aprender que é exatamente assim que funciona, porque tem muita gente que fala: ah, você precisa simplesmente trabalhar o máximo possível, você precisa acertar logo de primeira. Gente, não é assim que funciona. Isso aqui é o que vai acontecer na sua vida. Da feita que você quer obter uma habilidade, você tem um desejo de ter aquela habilidade, mas você não vai ter de primeira. Você vai passar pelo momento de teste, onde você vai errar bastante. Saiba que qualquer habilidade que você queira adquirir, você vai errar. Isso é normal do ser humano, é normal para qualquer pessoa. Não pense que a maioria das pessoas vão começar algo e vão acertar. Elas vão errar pra caramba de primeira, isso é muito comum. Com a prática, a gente leva aquilo à perfeição, mas isso demora. A prática só vai fazer com que você acerte mais no início, não necessariamente vai fazer você alavancar rapidamente na vida. Então, a primeira etapa é o desejo de ter habilidade. O segundo é teste, você vai errar pra caramba, mas ao longo do tempo, com a prática, você vai acertar bastante. E aí vem duas etapas muito essenciais que você precisa aprender que existem, que é a criação de hábitos e a maestria. Criação de hábitos é quando aquela prática você já faz durante anos, durante muito tempo da sua vida, e aquilo já vira parte de você, já vira sua personalidade. Você não anda mais de bike, você é um ciclista. Você não lê mais apenas livros, você virou um leitor. A criação de hábitos vai fazer parte da sua personalidade.
Agora, a maestria é um nível de conhecimento, nível é praticamente um poder que a gente adquire quando, depois de muito tempo de prática, praticamente 10 mil horas a 20 mil horas, isso leva mais ou menos de 5 a 10 anos de vida, você consegue adquirir uma habilidade que você faz aquilo de forma automática. Você cria a arte, você cria vídeos cada vez melhores. Um dos livros que falam muito bem sobre isso é esse livro aqui, ó. Eu li, eu pretendo trazer um vídeo só sobre esse tema. Maestria, como virar mestre naquilo que você quer, como virar mestre em qualquer coisa na vida. Esse livro é essencial para você ler, tá? Eu vou fazer um vídeo, não sei se depois desse, só sobre esse assunto que é muito importante. Maestria é um poder essencial que poucas pessoas conseguem alcançar porque ela precisa passar por essa ordem cronológica. Cara, para você ter sucesso na vida, foca nessas três bases. Você vai ter energia e vai focar em uma área específica da sua vida. Tenha conhecimento, saiba que seus conhecimentos você vai ter que entender sobre cérebro e principalmente sobre conexões neurais, que você vai ter que estudar, criar mapas mentais, revisar ou ter uma conexão mais emocional com aquela matéria. E habilidade, no início é normal, você vai errar, mas com o tempo aquilo vai ter que se tornar prática, hábito, até que depois de anos de prática você vai alcançar a maestria, aquilo que muita gente vai admirar em você. E agora vamos entrar nos 7 pilares do sucesso. Cara, esses conhecimentos aqui são bizarramente perigosos. Alguns deles provavelmente você nunca viu na vida. E se você já viu algum deles, parabéns, você está à frente da sociedade, porque tem muita gente que ou tem medo de estudar sobre esses assuntos, ou tem algum tipo de preconceito, ou simplesmente nem sabe que eles existem. São esses 7 pilares que você vai ter que dominar ao longo da sua vida. Quanto mais você souber disso, menos alienado você vai ser do mundo, mais pronto para o mundo você vai ser. Você vai entender como o ser humano funciona, você vai entender como as coisas se movimentam aqui de verdade. Primeiro pilar, as leis que governam o mundo. Segundo pilar, aprender a viver, muito relacionado à filosofia. Terceiro pilar, psicologia do sucesso. Existe sim uma psicologia do sucesso. Não é o que muitos coaches falam por aí, ou eles misturam um pouco de realidade com ciência. Aí você se confunde, porque existe sim uma psicologia que fala o que é necessário para ter sucesso. Por exemplo, o que eu acabei de te mostrar aqui é psicologia do sucesso, né? Então você tem que entender que muitos deles pode ser que te engane sobre esses assuntos. Quarto, né? Quarto pilar, a arte da influência. Se você quer ser influenciador, YouTube ou simplesmente um empresário, esse daqui é o pilar que você vai ter que focar. É muito difícil conseguir essa habilidade, esse tipo de conhecimento. Eu vou passar alguns deles, como, por exemplo, sedução, persuasão, influência, neuromarketing, gatilhos mentais. Esse daqui fala muito sobre os 3 tipos de cérebros que a gente tem, o mais rápido e o devagar, mas a arte da influência é o que faz muita gente ter sucesso. É claro, pessoas vão gostar de você, pessoas vão querer te escutar. Oratória, influência, esse aqui é o quarto pilar do sucesso. O quinto pilar do sucesso é o domínio das leis do poder. Cara, o nosso mundo é movido por hierarquias. As pessoas se dividem em classes sociais, as pessoas se dividem em grupos sociais. Se você não entender sobre as leis que governam o mundo, o poder, talvez você não consiga se adaptar à sociedade. A sociedade, ela tem essa base do poder. Ela dá muito valor a isso, porém, ela tem um certo preconceito de falar sobre esse assunto. Pessoas que, por exemplo, vê esse livro aqui, elas falam, não vou ler porque é maquiavélico, não sei o quê. Cara, a maioria das pessoas, sem querer ou querendo, elas seguem essas leis. E você precisa entender, se você entrar numa empresa, entrar no YouTube, entrar em alguma rede social, você vai ver que a maioria segue essa tendência. Então você precisa estudar sobre as leis do poder. Empreendedorismo, essa aqui é o 6º pilar do sucesso, o 6º pilar que você vai ter que dominar. Empreendedorismo não é abrir empresa, é criar valor, é conseguir resolver algum problema do mundo. Quanto mais você resolver esses problemas, mais dinheiro vai vir para o seu bolso. E nada disso vai importar
se você não aprender a investir. Cara, finanças, investimento, enriquecimento são muito importantes, mesmo que você tenha um certo preconceito contra isso. A maioria dos problemas que você tem hoje em dia, eu tenho certeza, são financeiros. A maioria da população brasileira tem problemas com finanças. Então você precisa aprender sobre investimentos. Investimentos não é um assunto fácil, esquece, porque você vai ter que entender e diferenciar investimento de especulação. A maioria aqui no YouTube, por incrível que pareça, adora especular, adora apostar o seu dinheiro. Investimento não é aposta, é inteligência, é estratégia. E a maioria quer apostar, quer ir para o day trade, quer principalmente ganhos rápidos. Não é para isso que serve investimento. Investimento é para você ter uma vida mais tranquila. Só que não é isso que vai te deixar rico, gente. O que vai te deixar rico é o resto do conhecimento, é quanto você agrega valor para o mundo, é sua mente, é principalmente se você tem influência. Cara, quanto mais pessoas conseguirem te escutar, gostarem dos seus planos, das suas ideias, melhor, mais você vai ter poder de transformar isso em valor, em dinheiro, entendeu? Cara, vamos lá para cada um desses. Eu sei que eu acho que o vídeo já ficou bastante extenso, mas eu vou falar só desse daqui. Aprender a viver. Por incrível que pareça, a maioria não estuda sobre esse pilar do sucesso. Aprender a viver. Cara, você precisa ter princípios, valores, levar isso para sua vida. Isso é para você ter mais tranquilidade, equilíbrio na sua vida. Lembra que o cérebro humano, isso aqui eu estudei pra caramba, o cérebro humano, por incrível que pareça, ele tende a se comparar com pessoas acima do valor social do que ele. Dificilmente ele se compara com alguém que está a um nível inferior, que é a maioria. Então, provavelmente é isso que faz as pessoas se sentirem um pouco mais com baixa autoestima, porque elas se comparam com pessoas sempre acima delas. O Instagram é um ótimo lugar para você aumentar a sua comparação com pessoas que estão acima do seu valor social. Cara, comparação é horrível. Você tem que saber controlar isso, saber que as coisas que você tem, os conhecimentos são incríveis e que poucas pessoas vão ter esse privilégio de saber o que você faz. Principalmente aqui, saiba que aprender a viver é ter uma habilidade específica, é chegar na maestria, é conseguir ter algo que as pessoas admirem. Cara, isso aqui demora, como eu disse, demora 5, 10 anos às vezes para você chegar na base da maestria, mas vale muito a pena, porque é aquilo que você vai agregar para o mundo. Leis do poder, estratégia, liderança. Por incrível que pareça, poucas pessoas estudam e sabem como realmente isso aqui funciona. Cara, existe muita coisa para aprender aqui. Influência é a arte de convencer as pessoas a fazer aquilo que você quer, né? Ou a convencer as pessoas das suas ideias, convencer as pessoas a comprar um determinado produto. E isso aqui todas as empresas querem. Não adianta. Muitos influenciadores dominam essa arte da influência. Muitos golpistas dominam a arte da influência. Você sabendo como ela funciona, você está na frente de muita gente. Enfim, esse aqui foi o primeiro tema que eu trouxe, né? O primeiro vídeo sobre esse tema. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida e quer que eu traga assuntos específicos, porque cada tópicozinho desses é um vídeo de praticamente 20, 40 ou até mais, né? Gatilhos mentais, oratória, persuasão, leis do poder, como é que funciona o mundo. Cara, isso aqui demora para ser explicado. Então, se você quer que eu traga mais assuntos sobre esse tema, que eu, sinceramente, gente, eu leio todos os dias, eu leio por prazer mesmo. Eu gosto de ler e de estudar sobre esses assuntos. Se eu puder trazer para vocês esse conhecimento, eu vou adorar. Eu espero muito que vocês gostem desses temas, porque eu quero trazer mais assuntos sobre isso, sobre sucesso, como ele realmente funciona na prática, como é que ele funciona com base em ciência. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários, ajuda esse canal comentando alguma coisa, tecendo alguma crítica construtiva e até o próximo vídeo. Tchau!